Muita gente vira para mim e fala: Fernando, eu quero entender o que é esse storytelling, essa palavrinha da moda. E se você pegar e fizer uma pesquisa rápida, né? Se você nunca ouviu falar de storytelling e fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que vão vir milhões de resultados aí no mundo inteiro, esse tipo de coisa. E a grande questão é por quê, né? Da onde surgiu isso aí? Por que as pessoas estão falando tanto de storytelling? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem, então, se você nunca ouviu falar de storytelling, você vai ouvir agora. Se você já ouviu, a pergunta é: você já entendeu? Você realmente entendeu o que é storytelling? O que se trata disso? É uma palavra até difícil de pronunciar, é uma palavra difícil de até escrever, mas na hora que a gente entender, ela vai parecer um pouco mais fácil, né? Primeiro porque storytelling são duas palavras juntas em uma só: o story do storytelling e o telling do storytelling. Em português é a história e a narrativa. E esse storytelling ele surgiu muito tempo atrás, né? Não é uma coisa de hoje. Ele é uma das coisas mais antigas da humanidade. Ele nasceu ao redor de fogueiras. A gente pegava e contava histórias ali, sentava ao redor de uma fogueira e contava histórias de caça, contava histórias de sobrevivência. Né? Um grupo vai caçar e desse grupo volta uma pessoa só, todo mundo vai querer saber o que aconteceu e essa pessoa vai contar a história. Ou um grupo vai caçar e pela primeira vez eles conseguem caçar um animal maior, um animal diferente, eles vão contar a história do que aconteceu, e assim vão explicar, né, e ter os causos aí. É basicamente que a gente vive num almoço de domingo em família, né? Então é daí que o storytelling é muito ancestral. Agora imagina a frustração, né, do nosso tataravô milênios atrás. A gente vai voltar, os nossos pais tiveram a gente, antes dos nossos pais, nossos avós tiveram os nossos pais, depois a gente vai voltando, 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 a gente vai chegar numa época em que os nossos antepassados moravam na caverna, né? E não era uma época fácil, né? Não, para almoçar hoje você pode pegar um aplicativo e buscar ali e pedir alguma coisa, mas no passado não. Para comer tem que caçar. Né? Basicamente essa é a regra. Se não caçar, se não conseguir caçar alguma coisa, fica sem comer. E o pior não era isso. Né? O pior era na hora que vai sair para caçar, não ser a caça. Né? Imagina que época difícil essa dos nossos antepassados, que toda vez para comer, você podia ser a comida de alguém. Né? Então era uma vida muito complicada, era uma vida muito difícil. Né? O ser humano passou aí por momentos bem tensos, né? E tanto que ele registrou aí nas cavernas, essas imagens que eu estou mostrando são de desenhos reais, né? E basicamente essa ideia. Então o ser humano contava histórias e era uma época que inclusive nossos ancestrais eles duelavam contra grandes animais, como o mamute, o tigre dente de sabre, né? Parecem animais mitológicos, mas na verdade eles existiram e os nossos antepassados encontraram, enfrentaram esses animais. E aí, por que então, nessa época era tão difícil, né? Era uma época tão dura, era uma época de duelo e disputa, por que gastar tanta energia contando história? Né? Isso tem que ter uma função, não pode ser alguma coisa de graça, não pode ser à toa, não pode ser por simples entretenimento. Né? As histórias tinham uma função. Então a gente começou a contar a história por um motivo muito simples, um motivo muito específico. Existem vários motivos de por que contar uma história, mas o principal deles é para registrar uma descoberta. Né? Então, a gente tem inclusive o registro aí da primeira, primeira receita que a humanidade realizou, e ela pode parecer hoje em dia até uma coisa mais banal, mas na época era praticamente uma poção mágica. Né? E a receita de como produzir esse, essa descoberta foi registrada numa história, porque a gente não sabia escrever. Então a gente arranjou um jeito de, contando histórias, explicar como produzir aquela receita, que era uma receita complicada, né? Que hoje em dia até as pessoas conseguem fazer em casa, mas no passado era uma receita que se errar um pouquinho você já não consegue realizar essa receita. Você tem alguma ideia de qual seria essa receita? Receita mais antiga da humanidade. Tem gente que vai falar a fogueira e tal, não, mas eu não estou falando isso, estou falando de um produto de consumo mesmo que poderia ser vendido no supermercado.
né, e que é, no caso, hoje em dia vendido no supermercado, que é a primeira receita que a gente tem registro da humanidade, é a cerveja. Né? E a cerveja hoje em dia pode parecer uma coisa banal, mas no passado era uma poção mágica. Né? Ela borbulha, ela tem essa cor dourada, quem bebe ganha coragem, então para sair para caçar é melhor depois de ter tomado uma cerveja, e também para guerrear, e se você tiver com alguma dor, ajuda a passar essa dor. Então, por todas essas questões, e alimenta, inclusive, né? Existem monges em alguns lugares da Alemanha que durante um tempo eles passam se alimentando só de cerveja, né? Não é por acaso que chamam de o pão líquido. Então, por todas essas questões, a gente não podia perder a receita da cerveja depois que ela foi descoberta. E ela tem uma certa complexidade, tem que deixar fermentar, tem um tempo certo. Então eles contaram uma história. Essa história está contida dentro dos tablets, né? Que é uma espécie de história em quadrinho. Antes do ser humano inventar a escrita fonética, né? O ser humano primeiro inventou os desenhos das cavernas, depois começou a transportar esses desenhos para uma espécie de história em quadrinhos, que eram esses tablets. E nesses tablets tem a epopeia de Gilgamesh, que é a história mais antiga que a gente tem registro. E essa história é mais ou menos igual às Mil e Uma Noites. Tem uns personagens principais que vão passando de uma história para outra, mas tem as histórias específicas picotadas, e uma delas é de Enkidu e Enlil, são dois irmãos que estão disputando para ver quem vai fazer aí o melhor presente de aniversário para o pai. Né? Então o pai é um deus, eles são dois semideuses, eles estão aí disputando quem vai fazer, e o primeiro ele resolve fazer um baú de tesouro. Então ele vai atrás de vários tesouros, ele vai até um reino distante, consegue vencer o outro rei, e aí vai anexar a parte do território e traz a coroa daquele rei, coloca ali no baú, e vai dar uma olhada no que o irmão está fazendo, está lá o irmão arando a terra. Aí depois ele vai até uma das montanhas mais altas e difíceis e escala e consegue pegar uma orquídea que só cresce naquela montanha. Aí ele volta e quando ele chega, ele vê o irmão dele lá colhendo uma planta e fala, pô, já ganhei, né? Eu tô com um baú aqui cheio de coisa interessante, meu irmão tá plantando alguma coisa. E no dia que chega o aniversário do pai, vem essa questão, né? Primeiro vem o primeiro irmão, que traz o baú, abre o baú cheio de tesouro, todo mundo, uau! E aí depois entra o outro irmão com a cerveja, né? Essa coisa borbulhante, o pai vai, né? E vai cheirar e a borbulha brinca com o nariz dele, aquela coisa. Aí ele toma um gole, acha meio amargo, mas ele gosta. Toma um gole maior, se sente bem. Toma toda a cerveja, até esquece que o primeiro irmão tinha dado o baú. Meio que a moral da história, se você quiser agradar seu pai no Dia dos Pais, no aniversário dele, dê uma cerveja. Mas falando sério, o ponto do storytelling é que parece que os dois irmãos estão concorrendo, mas não é assim que as histórias funcionam. Eles estão trabalhando em função do mesmo registro, que é o registro da cerveja. Enquanto o irmão que produz a cerveja está falando passo a passo de produção, o irmão que está indo coletar os tesouros está marcando o tempo entre uma etapa e a outra. Então, o tempo de ir até um reinado distante, vencer aquele rei e voltar, isso dava um tempo suficiente, que era o tempo de crescer e estar no ponto certo para colher. E assim por diante. Então, enquanto um irmão faz o passo a passo, o outro vai marcando as datas. Foi assim que o ser humano conseguiu criar receitas sem saber escrever uma linha de 100 gramas de lúpulo, por exemplo, ou 1 litro de água. Isso tudo era representado nos desenhos. Os tamanhos estavam representados nos desenhos, o tempo era por um irmão e o processo, passo a passo do que fazer, era por outro. E depois o efeito da cerveja, que é o pai gostando muito, o pai, que é um deus, gostando muito do presente. Então, esse era um jeito de dizer, olha, essa receita é uma coisa muito importante e a gente não pode perder. Então, é basicamente assim que funciona o storytelling. E, de certa forma, é como se a gente inventasse o storytelling para não ter que ficar reinventando a roda. Né? Alguém consegue inventar a roda, descobre a roda, ao invés dessa receita se perder e depois outro povo, a próxima geração ter que redescobrir a roda, ele conta essa história da roda, como que ele descobriu, como ele fez, para que serve, e a próxima geração não precisa mais inventar a roda, a próxima geração pode inventar a carroça. Né? Basicamente, simplificando muito, essa é a ideia do storytelling, é para isso que a gente conta histórias desde há muito tempo. E então, storytelling não é uma tendência,
de comunicação. O storytelling é a essência da comunicação. Foi assim que a gente aprendeu a passar ideias, assim que a gente aprendeu a passar pensamentos. Né? E você pode perguntar assim, mas prof, isso aí foi no passado, né? Por que nos dias de hoje, então, a gente continua contando histórias? Bom, mas aí isso é o tema da próxima aula.